E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tava dando uma playzinha aqui no meu Resident Evil 4zinho que eu comecei aqui a jogar no meu Switch Lite, rapaziada. Eu tava com um probleminha que se você tem um Switch Lite, você provavelmente já experienciou. Na verdade, não só o Lite, esse probleminha que perdura pra todos os Switches, que é literalmente a falta de conforto que você acaba sentindo enquanto joga. Eu, por exemplo, pra não ficar tão desconfortável assim, tive que comprar uma casezinha que melhora um pouquinho a ergonomia, mas vamos combinar que, mano, o Switch Lite, muito menos o OLED e o V2 foram projetados pra te proporcionar o melhor conforto do mundo. E é sabendo desse probleminha que atinge a maior parte dos Switches que hoje eu trago a solução. No vídeo de hoje eu queria trazer a review desse carinha aqui, o QRD Stellar T5, um Joy-Con alternativo para o seu Switch que ele melhora muito a ergonomia do aparelho e também resolve um dos problemas que mais assolaram os usuários de Switch durante todo o tempo de existência do console, o Drift, porque esse carinha aqui tem Hall Effect nos analógicos, maluco. Claro, eu sei que no meu Switch Lite não vai funcionar exatamente da forma que deveria, né? Até porque eu não consigo colocar o controle aqui como se fosse no OLED ou no V2. Porém, se você tem um OLED ou V2, mano, isso aqui vai fazer completamente diferença, porque eles são um pouco mais pesados, então segurar aquele Joy-Con liso do Switch original vai acabar te cansando muito mais rápido. Mas sim, tá? Apesar de você não conseguir encaixar ele no Switch Lite, você consegue usar ele no Lite normalmente. Bem, bora deixar ele no cantinho aqui enquanto fazemos o unboxing desse carinha aqui. Pra começar aqui, antes de fazer o unboxing, a gente pode dar uma olhada nessa caixinha dele, que apesar de ser bem minimalista, vir com poucas informações, ela traz as principais vantagens que esse controle aqui pode oferecer pra você. Como, por exemplo, o giroscópio, ele tem vibração, ele tem um modo turbo. Vindo aqui pro outro lado, a gente pode ver que ele tem uma bateria dupla, uma para cada lado do Joy-Con. Por ele ser nativo para Switch, ele tem aqui a função de Wake Up, você aperta no controle e já liga o videogame, e também ele tem compatibilidade total pro OLED, V2 e o Lite, tá? Não se preocupem quanto a isso. Vindo aqui para trás, ele tem mais algumas features que eu já falei para vocês, né? Como os gatilhos Hall Effect, que nunca deram drift, ele também tem um LEDzão colorido bem bonito no analógico, e outras coisinhas como botões traseiros, modo turbo, macro. Isso aqui eu vou falar com vocês conforme eu vou testando o controle. Vamos começar com a melhor parte, tirar o plástico. E bem, abrindo a caixa a gente já tem o nosso primeiro contato com o controle, e mano, ele vem muito bem embalado. Ele vem num berçozinho, né, então mesmo se a caixa amassar ele provavelmente não vai danificar. E tirando essa telinha aqui a gente já dá de cara com o manual e com o D-pad dele que acabou de cair. Sim, tá, o D-pad dele é trocável. Dando uma olhadinha aqui no manual a gente percebe que o manual é gigante, todos os manuais da QRD são assim. Explica todas as funções, tem um monte de língua, vale muito a pena tu dar uma olhadinha aqui se tu tiver perdido com alguma coisa. Os analógicos vêm protegidos com uma borrachinha e puxando o controle aqui pra gente dar uma olhada, mano, a pegada dele é muito boa. Ele é de plástico, mas ele tem um gripzinho emborrachado aqui atrás, muito gostoso de se segurar, mano. Colocando aqui o D-pad nele pra ele não ficar muito peladão, bora dar uma olhadinha no que veio aqui dentro da caixa. Veio um cabinho para carregamento, USB-A para USB-C padrão, e também veio outro D-padzinho de cruzinha, mais tradicional se você não preferir esse tipozinho arredondado aqui. Como vocês já viram, esse aqui é um dos diferenciais desse controle aqui, tá? Você pode alternar entre o D-pad que você mais preferir, entre esse aqui que é uma bolinha ou a tradicional cruzinha. Como vocês podem perceber, o encaixe dele é bem simples, não é magnético nem nada, mas como vocês podem ver, fica muito bem preso, tá ligado? Não é um bagulho que vai sair fácil. E esse aqui, gurizada, como eu falei pra vocês, é um controle pra Switch, como qualquer bom controle de Switch, ele destaca. Claro, se você quiser jogar ele junto, assim, como um Pro Controller, você consegue normalmente. Ele é compatível com PC, Android, iOS, tudo que usa Bluetooth você consegue jogar com esse carinha aqui, mano. E claro, como eu só tenho um Switch Lite e não um tradicional, eu não posso mostrar pra vocês ainda como é que fica a ergonomia nele, mas com um Pro Controller, mano, ele cabe muito bem na mão, um controle bem grande. Além desse plástico fosco transparente que tem aqui na frente dele, que é bonitão. Aqui na parte de trás, como eu já falei pra vocês, ele tem um gripzinho emborrachado bem gostoso de se segurar, mano. Mesmo se sua mão for daquelas que soa bastante, você ainda vai conseguir ter uma aderência muito legal nesse controle. Como vocês podem ver, aqui atrás já tem vários botões. Esses aqui são os botões de macro que você configura apertando esses botãozinho M aqui em cima. E logo abaixo dele a gente tem os botões de controle de vibração, que são esse com esse raiozinho aqui, que eles servem pra você controlar a intensidade de vibração do controle. Se você prefere desligar a vibração pra economizar mais bateria, ou então quer deixar ela mais leve, você consegue facilmente configurá-la nesse controle aqui individualmente, tá? Cada lado vai controlar um lado do controle. Aqui em cima nós temos os botões de destacar, que são os botões que a gente segura quando a gente quer separar os controles. E sim, tá? Se você quiser jogar nesse modo aqui, você consegue facilmente. Até porque tem alguns jogos, como Mario Odyssey, por exemplo, que tu usa os sensores de giroscópio dele pra fazer aquele arremesso do chapéu. Eu vou testar isso já já aqui no meu Switch Pro. Mas claro, com tantas vantagens assim, vocês devem estar pensando que ele é uma fortuna. Mas não, tá? Vou falar pra vocês que ele é mais barato e melhor que o Pro Controller original da Nintendo, mano. Isso não faz nem sentido, velho. Dando uma olhada aqui no Mercado Livre, sim, tá? Ele já tem estoque nacional aqui pela loja oficial da própria
a QR dele, esse carinha que tá saindo a praticamente 360 e tem frete grátis e tudo mais, mano. Enquanto isso, o próprio Pro Controller da Nintendo tá custando 400 conto e simplesmente não consegue te oferecer metade do que esse controlezinho aqui oferece. Além de, claro, já tá no Mercado Livre, ou seja, tem estoque nacional, vai chegar rapidinho na sua casa, não tem chance de ser extraviado pela alfândega e esse tipo de coisa. Porém, se você preferir, você também pode comprar ele lá pelo AliExpress, sai por apenas 270 mais impostos, né, o que, enfim, dá 360 de qualquer jeito. Porém, aqui no AliExpress você tem mais chance de usar cupons de desconto, cashback, esse tipo de coisa. E é óbvio que para isso a melhor plataforma que você pode usar é aqui a Cuponomia. A Cuponomia, que é uma plataforma que oferece cashback e cupons de desconto em diversas plataformas. E como vocês estão vendo aqui, o AliExpress faz parte dela. No AliExpress você pode resgatar até 2,1% de cashback, fora toda essa infinidade de cupons de desconto. E para o seu navegador, a Cuponomia tem uma extensão que vai te ajudar a garantir sempre o melhor preço com os melhores cupons de desconto e cashback na hora de fazer a sua compra. Para poder sacar o seu dinheirinho, você precisa acumular pelo menos R$20 de cashback, mas fazendo a boa e se cadastrando pelo link que eu vou deixar aí na descrição, você já começa com R$5, o que dá uma grande ajuda. Enfim, pode demorar um pouco mais por vir da China, porém se você quiser garantir um precinho melhor, você pode comprar aqui pelo AliExpress usando a Cuponomia. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, então dá uma olhadinha para ver qual loja que te agrada mais. Mas falando um pouco mais sobre as características físicas de cada controle, nos botões de ações aqui a gente tem esse design aqui bonitão. A viagem dele é muito curta, ele tem um clique de mouse, sim, tá? Tem um switch mecânico de mouse aqui para cada botãozinho desse. Não é aquele cliquezinho de membrana, o que, claro, vai deixar a resposta muito mais rápida. O tempo de ação aqui ele é quase instantâneo. Em cima nós temos o botãozinho mais, que é praticamente o menu. O R e os R também contam com esse cliquezinho mecânico de mouse. Mano, é muito gostosinho apertar eles, velho. Mas voltando aqui para a parte de baixo, nós já temos o analógico, que para mim é a estrela desse controle aqui, porque além dele ser Hall Effect, ter uma viagem muito boa, ele ainda tem LED. Sim, tá, eu acabei de ligar o controle e, mano, o LED dele é completamente configurável também, tá? Não precisa se preocupar. Como ele não pareou com nada, ele já desligou, né? Pra poupar a bateria. E logo aqui do lado do botão Home a gente tem o botão de turbo, tá? E eu vou mostrar isso na prática já já. E logo aqui embaixo a entrada pra carregar. Sim, tá? Eles carregam separados, infelizmente. Seria muito bom se você só precisasse plugar um cabinho aqui nessa basezinha do meio e ele já carregasse os dois, né? Mas não, tá? Um ponto negativo é que você precisa carregar eles individualmente. Daqui do outro lado nós temos o botão Home e o botão turbo. Então sim, tá? O turbo controla cada lado individualmente. O D-pad, que eu já falei pra vocês que é removível. Ele tem uma sensação tátil muito boa, tá? Por mais que ele não seja borrachudo, que é os que eu prefiro, ele tem uma sensação tátil muito boa. E claro, a parte boa é que se você não se adaptar a ele pra jogar jogos de luta, você ainda tem aqui o outro pra testar. Subindo aqui nós temos o analógico esquerdo, que sim, tá? Também tem LED, obviamente. Hall Effect, essas paradas, tudo que vocês já estão ligados. E aqui também a gente tem o botãozinho menos, né? Que é o Select do Switch. Aqui em cima a mesma coisa, todos eles têm switches mecânicos de mouse. E, mano, eu vou falar pra vocês que esse aqui é um dos controles mais completos que eu já vi. E mais bonitos também, né? E claro, por ter esse design mais sóbrio, ele pode acabar sendo bem mais atraente para quem gosta de algo mais discreto. Já que há um tempo atrás eu tinha trago o review desse carinha aqui, que é o Stellar V5, que também é um Pro Controller de Switch, tem praticamente as mesmas funções, só que com um design bem mais chamativo, né, que imita o controle de GameCube. Inclusive tem até bem mais LEDs, mano. Enfim, tem review desse carinha aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui no card se você tiver interesse. Porém, não tem jeito, se você quer um design mais sóbrio, assim, com um ar de mais premium, que chama menos atenção, mano, esse daqui é o perfeito para você. Para conectar o controle aqui no seu Switch é procedimento padrão. Você vem aqui na opção de controles, né? No caso meu tá um pouco diferente porque ele tá desbloqueado com um tema de Zelda. Inclusive eu falo mais sobre desbloqueio nesse vídeo aqui. E clicando aqui em mudar a ordem ou modo de segurar, separando os controles para parear com o seu Switch, aí você tem que segurar no botãozinho aqui do meio. Ele vai começar a parear e vai achar aqui os controles para conectar. Já conectou ali embaixo. E agora, como vocês estão vendo, ele tá sendo considerado controles individuais. O que é o que eles são, afinal de contas. Plugar ele na basezinha dele aqui só deixa ele mais fácil para ser utilizado. Ele ainda continua sendo reconhecido como controles individuais. Aproveitando que os LEDs dele ligaram de vez agora que ele tá conectado, para trocar a cor do LED é bem simples, você segura o botão turbo e aperta o analógico. Automaticamente a cor já muda e como vocês podem ver, vocês podem personalizar eles como você quiser, deixar um lado de cada cor, segurando o analógico ele abaixa ou aumenta a intensidade do LED, e claro, tem diversas outras cores para você escolher, além de claramente o modo arco-íris, né? Segurando o turbo e apertando duas vezes o analógico, ele entra nesse modo pulse aqui, né, que vai trocando de cores enquanto acende e apaga. Se você também quiser apagar o LED, você consegue. Sobre os modos e as cores, a única pena é que ele não tem mais variedade que essa, né? Como vocês estão vendo, o modo arco-íris não gira as cores, elas são estáticas. Então eu mesmo acho melhor deixar numa cor fixa assim, que ele acaba ficando bem mais bonito. Testando ele aqui no Mario Bros Wonder, a gente pode ver que ele funciona perfeitamente, né? Nada melhor do que testar um controle desse no exclusivo da Nintendo. Quanto à função turbo, a gente pode ver que apertando o botão B, ele pula uma vez, porém apertando o turbo e o botão B, o controle vai vibrar, e agora ele simplesmente pula infinitamente só de segurar o botão. Porém tem como deixar isso mais automatizado. Você segura o botão T, aperta B de novo, e agora ele tá pulando infinitamente
praticamente sem eu nem precisar apertar nada. Como vocês estão vendo, o controle tá na mesa. O turbo desse lado só controla os botões desse lado e o turbo do outro só controla os botões do outro. Para desativar é bem simples, você só aperta aqui e aperta de novo e pronto, já parou. Ele tá funcionando normalmente. Mas agora testando ele aqui no meu Switch Pro, rodando Mario Odyssey a 4K 60 FPS. A gente pode ver que o jogo funciona normalmente, basta conectar cada controle no Bluetooth do seu PC e, como eu disse, eles são conhecidos como Joy-Cons separados, então você obviamente pode usar o sensor de giroscópio dele para fazer o que você quiser. Então, se você for usar ele para jogar aqui no seu PC, você não vai perder em nada do que estaria jogando no Switch, pois você vai ter todas as experiências que quem joga no Switch também tem. E o sensor é bem preciso, aliás, tá? Para você usar os botões de macro também é muito fácil. No caso eu vou colocar ali o botão Y, que é o botão que arremessa o chapéu, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Segurando aqui o botão M e apertando o Y, o controle vai vibrar e a partir de agora só de eu apertar aqui o botão traseiro ele já vai jogar o chapéu. Isso aqui é muito útil se tu for jogar um jogo competitivo, um Fortnite da vida e precisa carregar enquanto você corre e mexe a câmera para não tirar o dedo do analógico. Tu pode facilmente colocar o botão de recarregar aqui atrás e aí tu não precisa tirar o dedo do analógico para nada. É uma função sem dúvidas muito útil e cada controle tem o seu botão de macro aqui que controla separadamente. Então sim, tá? No macro da esquerda tu só vai conseguir colocar comandos da esquerda, infelizmente. Enfim, rapaziada, considerando o custo-benefício desse controlezinho aqui, eu acho que ele é de longe um dos que mais valem a pena, tá? Já que se a gente for comparar todos os benefícios que ele nos oferece pelo preço que ele custa, mano, esse controle aqui é imbatível. O giroscópio de 6 eixos, os analógicos Hall Effect, os botões de ação, de ombro e gatilhos todos com switches mecânicos de mouse, fora as possibilidades que você tem, né, de tirar a setinha fora e trocar ela por essa outra de 8 direções, que deve ficar mais fácil pra fazer combos e tal. Eu tenho certeza que esse tipo de setinha aqui também agrada muita gente, então é muito bom, quanto mais opções a gente tiver, melhor. Mas e aí, gurizada, o que vocês acharam desse controlezinho aqui? Vale a pena? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado a quem se tornou membro do canal, vocês não têm noção do apoio que vocês dão e a tela tá estourando, voltou normal. Enfim, muito obrigado a QRD também por ter mandado esse controlinho pra análise. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou informação que vocês possam agregar aí nos comentários, fiquem à vontade. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.